Hora de conversar com o Carlos Andreasa. A questão do IOF parece que virou carro atolado, né? Toda hora aparece um lá com uma ideia. Não, eu tenho uma ideia para resolver esse problema. Ideias alternativas, a minha vai funcionar e não funciona e aparece o outro cara. E a gente está num grande impasse, né, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Luiz Megali, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. Todo mundo tem ideia para alternativa ao IOF. E tinha um tal do prazo de 10 dias, né? Vocês se lembram, prazo dado, combinado, né? Entre Fazenda e Congresso, entre Fernando Haddad e Alcolumbre e Mota, o prazo queria até 10 de junho. Mas, de repente, de uma hora para outra, de ontem para hoje, esse prazo foi antecipado. O presidente Lula vai para a França, hoje mais tarde, tudo mais constante. Então, o prazo, de repente, virou hoje, 3 de junho. Hoje tem de apresentar uma solução. É tudo muito apressado, é tudo na base do puxadinho, circunstâncias dadas para a solução lambança, solução puxadinho. O que eu acho que vai acontecer, tá? Não tem nenhuma informação. É análise do discurso e do cenário que se projeta. Tendem a apresentar hoje, em acordo, parlamento e governo, tendem a encontrar uma solução que agrade a todos, né, a todos os envolvidos, para que o Hugo Mota não saia tão mal na foto. Então, o governo recuaria um pouco mais, né, adicionalmente, nas providências relacionadas ao IOF, então abriria mão de mais alguma parte do pacote do IOF. Para compensar isso, encontrariam uma solução para efeito imediato, tá? Encontrariam uma solução de recomposição de receitas para suprir a parte que será perdida do pacote do IOF. Então, isso para efeito imediato, para que se chegue a esses 20 bilhões de reais que desesperadamente o governo precisa, não para fechar a conta, para rolar o presunto do arcabouço fiscal morto para o ano eleitoral, em que toda a gastança será perdoada. É disso que se trata. Então, resolve o problema cedendo um pouco na matéria IOF o governo para agradar o parlamento e fazem uma promessa, um compromisso. E aí você que está me ouvindo vai acreditar se você puder, se você quiser. O pessoal acreditou no arcabouço fiscal. Não será muito difícil acreditar em promessa de corte de gastos em ano eleitoral. Mas aí vão prometer algo mais robusto para o futuro. Vão prometer um compromisso de substituir para 2026 o aumento da alíquota de IOF, Luiz Megali, com revisão de isenções fiscais, de repente revendo as desonerações da folha de pagamento. Vamos ver o que dá para fazer. Um compromisso do parlamento em cortar, 20% das emendas parlamentares. É o que se vai prometer. Eu acho que essa é a composição, a solução que se vai encontrar hoje para tentar virar essa página, pactuar. Porque, vejam, não pactuar, não chegar a um acordo, significa ter de cortar emendas parlamentares já. É a pergunta que eu faço todo dia. O parlamento está disposto a derrubar o decreto do IOF, ter de abrir mão de ainda mais cotas de emendas parlamentares? Porque se cai o decreto do IOF, tem que aumentar o contingenciamento e o bloqueio, tem de aumentar o congelamento do orçamento. O parlamento está disposto a isso? Diz que sim. Está disposto para já? Véspera do ano eleitoral? Então, eu apostaria numa composição, algum recuo em matéria de IOF, o governo abrindo mão de mais alguma coisa, uma medida compensatória para chamar atenção, para agradar um pouquinho, uma medida de impacto, de repente alguma coisa sobre super salários, essas coisas, e jogando para frente o que importa, a matéria estrutural. Jogando para frente, na verdade, sabe para quando? Com sorte para 2027. E aí eu termino a coluna com uma mensagem de otimismo aqui, que é rara. Eu acho que a gente está numa situação tão ruim fiscal, a gente chegou a um extremismo na nossa anormalidade fiscal tão grande, que a gente vai ser obrigado a fazer uma reforma das bases sobre as quais a gente levanta orçamento no Brasil. A gente tem feito sucessivamente orçamentos mentirosos, orçamentos safados, cada vez mais mentirosos. A coisa chegou num ponto em que nós seremos obrigados mesmo, porque a bomba vai explodir, ela já está explodindo, nós seremos obrigados a reformar essas bases, as bases de constituição do orçamento. É o que está se plantando agora em termos de debate. Mas isso só para 2027. Enquanto isso, vão engordar a bomba que sabem que vai explodir até
2027. Vai fazendo puxadinho ou puxadão. Andreasa, estou vendo aqui em destaque na Folha de São Paulo, e a gente já até falou um pouco mais cedo, para compensar a IOF, Lula e Silveira, se referindo ao ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, estudam usar 35 bilhões de reais do petróleo. Seriam alternativas também na tentativa de tirar esse dinheiro, mas aí, vamos falar a verdade, foi uma reunião envolvendo o presidente Lula e o ministro, portanto, não havia nessa reunião o ministro Fernando Haddad. E aí vai puxando uma fila de outros projetos, porque isso envolve a ANP, envolve a arrecadação com leilão de áreas de concessão. É muita coisa envolvida para contar com esses 35 bi do petróleo, né? É raspar o tacho, é antecipar dinheiro do petróleo, é raspar mesmo o tacho, tudo que tem disponível. E aí se conseguiria até 2026, os 20 bilhões em 25, né, com essas antecipações de petróleo, e 15 bilhões para o ano que vem. É assim que a gente vai, todo mundo apresentando solução, puxadinho, gambiarra, para suprir o IOF. Ninguém tem condições agora, ninguém quer, essa é a verdade, fica só na palavra, ninguém quer mexer para efeito imediato em matéria estrutural, em desvinculação de aposentadoria do aumento do salário mínimo, em desvinculação dos pisos de saúde e educação da arrecadação. Ninguém quer mexer para valer em isenção fiscal, ninguém quer mexer para valer em emendas parlamentares. Então a gente vai rolando essa bomba, engordando a bomba, sabendo que ela vai explodir, mas vamos deixar para depois da eleição, porque o pacto é geral. Não é só o governo que disputa, não é só Lula que disputará a reeleição no ano que vem, o parlamento também disputará. Então em algum momento a galera se compõe. Vamos ver, quem sabe não vem uma surpresa hoje. Quem sabe não vem uma surpresa. E na agulhinha? Na agulhinha, Beth Carvalho cantando o Grande Erro de Arlindo Cruz, Adilson Vitor e Marquinhos China. Maravilhosa canção, no melhor disco, no top 10, melhor disco de samba da história, Na Fonte. Grande Erro. Sobe o som. Um beijo pra vocês. Beijo, até amanhã, irmão. Dei demais, não valeu.